Por que os espíritos não dispensam os médiuns? Né? Se nós estamos vendo que é o espírito que faz tudo, e um espírito especializado ainda, por que não manda os médiuns tudo embora, então, não dispensa os médiuns? Então, por quê? Mesmo quando é reconhecido que a manipulação dos fluidos são orientados e reforçados por ela, então o Kardec responde a isso aí. Os espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana, mas não suprimir. Nós temos que participar do trabalho. Se não tem ninguém fazendo nada, ninguém está aprendendo como as coisas funcionam. Então nós vamos ficar sempre dependentes. Então, se fosse assim, fala, para que eu vou estudar? Por que eu vou no laboratório pesquisar? Vamos sentar aqui e pedir para os espíritos ensinarem a gente. Eles nunca vão fazer isso aí. Seria a mesma coisa que o seu filho chegar para você e falar, pai, eu tenho um trabalho na escola, faz para mim. Você faz tudo bonitinho, vai na internet, pesquisa, e ele não aprendeu nada. E nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para melhorar, para evoluir, para aperfeiçoar. Então eles nunca vão fazer isso. Nós temos que participar. É o mínimo que nós podemos fazer, né? Na verdade. Pelo menos participar. Então é uma possibilidade de a gente ajudar. Então Kardec nos dá uma indicação interessante. Os espíritos vêm ajudar o desenvolvimento da ciência humana e não suprimi-la. Eles sabem muito mais que nós. Então não precisava a gente estudar, eles vêm e contam tudo como é. Aí patenteia-se a sabedoria dos espíritos que contam com nossa participação no intuito de nos ajudar no caminho evolutivo. Outra situação a considerar é o fato da nossa animalidade orgânica ainda necessitar de fluidos animalizados e grosseiros, inclusive. Então, espíritos desencarnados também precisam desse tipo de energia que nós temos muito, porque nós estamos encarnados aqui. Então, essa é a nossa colaboração. Né? Nós temos fluidos mais animalizados. Você vê um espírito aí de uma ordem superior, que é especialista em trabalhar, ele não tem esses fluidos que nós temos, animalizados ainda. Né? Por isso que eu falei para vocês que cada vez que a gente vier aqui, vamos nos oferecer como doadores. Se estiver precisando de alguma coisa, podem usar. Portadores de doenças contagiosas precisam de cuidados especiais no passe? Recomendação de André Luiz: interditar sempre que necessário a presença de enfermos portadores de moléstias contagiosas nas sessões de assistência em grupo, situando-os em regime de separação para o socorro previsto, pois a fé não exclui a previdência, é lógico. Então, gente, eu sou um pediatra, eu tenho um consultório cheio de crianças e mães esperando para fazer a consulta. Recebo uma criança com cachumba, com sarampo. Eu não posso deixar misturado com todo mundo, com meningite, porque senão pode contaminar outros que estão ali. Então eu tenho que atender eles separado dos outros. Não é assim? Quando eu tenho um doente grave de doença contagiosa, o que faz com ele? Põe no isolamento, né? Para não contaminar outras pessoas. Entenderam? Então, o que a gente faz é isso. Se vem uma pessoa com doença contagiosa para tomar um passe, a gente deixa numa situação separado dos outros, atende ele, mas tem que evitar que contamine as outras pessoas. Né? É evidente, então, que a medida sugerida tem caráter puramente preventivo e jamais discriminatório. Não é que você está discriminando, você tem que usar o bom senso. Né?
É lógico, não devamos expor alguém que vem em busca de auxílio ao contágio de outro mal, né? Muito bem. E o autopasse? O que é o autopasse? O autopasse, no sentido espiritual do termo, ele existe. É, em técnica, o mais simples de todos, o autopasse. Mas, em execução, muitas vezes nem tanto. Trata-se da oração, da prece sentida, verdadeira e pura. Se você sabe o que você está fazendo, você consegue, né? Então é aí que entra o conhecimento. Você tem, então, de novo, aos trabalhadores de Cristo, aos trabalhadores de Maria, né? Me ajude nessa situação que eu estou passando. E a ajuda, muitas vezes, não é... Às vezes a ajuda vem numa orientação, vem numa leitura que de repente aparece na sua frente, numa palavra que alguém fala para você. Às vezes você fica esperando assim um milagre, e não é. Vem numa dica, numa coisa, num livro que você abra, né? Vem a orientação que você está precisando. O próprio Cristo nos ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Né? Então, pedir, primeiro pedir, com fervor, com confiança, né? É assim que a gente tem que fazer. Por isso que muita gente consegue lá junto com o pastor, na igreja, no templo budista, consegue, né? Nos santuários que existem por aí de monte. Diz Kardec, a prece, que na realidade, o que é a prece? A prece é um pensamento, é uma emissão eletromagnética que você está fazendo e mandando, né? Quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente uma salutar corrente fluídica. Então, quando você faz uma oração por outra pessoa, inclusive, você está mandando essa corrente salutar fluídica para aquela outra pessoa, desde que você faça isso como tem que ser feito, né? Não adianta você ficar fazendo o terço, que vai repetindo aquilo lá de uma maneira mecânica, você está pensando em outra coisa e repetindo aquelas palavras que nem um papagaio. Isso aí não adianta nada. Vocês estão percebendo que isso não adianta nada? Então, de vez em quando, eu vejo passando lá os canais de televisão, vinha aqueles programas do Padre Marcelo, repetindo uma mesma coisa, repetindo. Pensa um pouquinho, você é um espírito, você está desencarnado e está tentando ajudar. E eu fico, não sei o que. O que isso poderia trazer? Qual é o benefício que tem você repetir? E a cura pelo toque? Devemos usar o toque nos passes? Tocar mesmo as pessoas? Então, André Luiz nos ensina, na maioria dos casos, ele vendo lá do plano espiritual, como é que trabalhava os espíritos especializados no serviço de passe. Então ele dizia assim, olha lá, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. O médium não precisa tocar no paciente, né? Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital ou aura dos doentes, provocando modificações instantâneas. Então, quando o médium está lá com a mão imposta, os fluidos passam por ele e vão diretamente para a pessoa, não precisa encostar na pessoa. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Portanto, nas reuniões de passes, recomenda-se evitar o toque dos médiuns nos pacientes, a não ser para ajudá-lo. Se a pessoa for cair, se segura a pessoa.
Mas não é para ficar tocando, porque isso aí, inclusive, dá margem a uma porção de problemas, não é? Você já pode imaginar, toca, e isso aí começa a dar problema. Então, não é para o médium tocar nas pessoas. Quando você vai em lugar que começa a pegar muito, põe o pé para trás, né? Não há necessidade de pegar. Para evitar mal-entendidos e suspeitas maliciosas que atentam contra o médium, a instituição e a doutrina. E que são as correntes, as famosas correntes? Alguém já ouviu falar de corrente aqui? Então, as correntes ou cadeias, técnica com a qual não concordamos, seria a aplicação de passe colocando-se o paciente no centro de uma circunferência formada por vários médios. A pessoa adora isso aí, né? Fala, nossa, 10 médios de mão dada e ela lá no meio sentada recebendo os fluidos. Então não há necessidade disso fisicamente, é mental a ajuda para aquela pessoa. Nós estamos falando que nós podemos fazer até a distância. Então não precisaria ficar ali de mão dada, isso aí não vai ajudar em nada. Entenderam? Não é isso que vai ajudar ficar ali de mão dada. Principalmente se houver problemas entre as pessoas, não adianta você ficar de mão dada ali. É que nem na igreja, que fica todo mundo de mão dada lá numa determinada hora, um às vezes não pode nem ver o outro, tal, não, tem preconceito, fica com a mão até assim que está pegando ali, isso aí não adianta nada. Vejamos a resposta dada pelos espíritos a essa pergunta de Kardec. A corrente é um meio material que não estabelece entre vós a união. É lógico, não adianta a gente ficar tudo de mão dada aqui se não tiver a união de pensamentos, de uma série de coisas. Você não sai na rua dando a mão para todo mundo, achando que todo mundo é seu, que pensa da mesma maneira que você, porque não é assim. A gente sabe que não é assim na prática, né? E, nossa, se você falar que é espírito, então ele vai, larga, sai de mim, demônio, né? Então, a corrente é um meio material que não estabelece entre vós a união, se essa não existe nos pensamentos. Mais conveniente do que isso é unirem-se todos num pensamento comum e elevado. Então, o negócio de corrente não tem necessidade de fazer. Tem lugar que faz, eu sei que tem, mas o que eu vou fazer, né? Podemos fazer passes em roupas e objetos também, isso aí, muitas vezes vem, olha, eu troquei o carro, será que você podia dar um passe no carro novo? Gente, vamos entender, o passe é de perispírito para perispírito. O perispírito do seu carro ainda não está desenvolvido o suficiente, ele ainda está no reino mineral. Ele é feito de ferro, de coisa, de mineral, não está nem no reino vegetal, ele não está. Então não tem cabimento da passe em coisas materiais. Né? Você pode num animal, e na planta, não tem aquela história que fala assim, nossa, aquela pessoa veio em casa, a minha planta que estava linda murchou. Isso funciona mesmo, isso tem. Inveja, fala, nossa, como está bonito o seu vaso, né? No dia seguinte ele está murcho assim. Então existe a questão da influência, do tipo, para ver como é a influência do tipo de radiação que o nosso cérebro está emitindo. Então, se eu realmente acho bonito aquilo lá, então eu estou mandando uns fluidos positivos para aquilo lá. Pode ser para um animal de estimação, pode ser para uma planta. Né? Mas tomar passe já é outra conversa. Né? Então, olha lá. Como a transmissão fluídica do passe se dá de perispírito a perispírito, o passe em roupas e objetos rompe essa cadeia, pelo qual não traz nenhum benefício ao paciente, além de criar distorções,
falsos poderes, amuletos, e aí vai, né? A pessoa sempre quer um patuá, ai, me fecha o corpo, faz isso, não existe. Não existe. Né? Não é assim que funciona. O que fecha o corpo da gente é moralidade. Se você tem uma moral bem fortalecida, você não se deixa corromper, né? Você não vai procurar atrapalhar as outras pessoas, prejudicar. É isso que é a real defesa que a gente tem. Né? A aura nossa começa a ficar poderosa, né? Impede a penetração das coisas negativas. A cor da roupa, o médium deve usar roupas brancas ou adornos especiais, a turma também gosta disso, né? Se tivesse com aqueles aparatos, que nem o Walter Mercado, né? Ligue já, aquilo lá, a pessoa fala, aquele sim é poderoso. Agora vê o outro ali normal, assim, fala, aquele velhinho, aquela senhora que está lá dando passo, fala, mas que poder que essa mulher vai ter, fraquinha, assim. Olha como confunde as coisas, é ignorância, né? A gente ignora como as coisas realmente funcionam. Quem é que está trabalhando ali, né? Então, deve usar algum tipo de roupa, adorno, colarzinho, aquelas coisas que a turma gosta, né? A cor da roupa pouco importa. A cor branca não interessa mais ao ato mediúnico do que a vermelha ou a preta. A pureza exigida é apenas das intenções. O espírita não se prende à exterioridade, pelo menos não devia, né? Se prender a exterioridades. Igualmente destituídos de qualquer valor evangélico doutrinário, o uso de incensos e de fumadores são desaconselhados. Por que é desaconselhado? Você fala assim, mas se a gente pegar e usar um incenso, não fica legal aquele cheirinho gostoso? Fica, mas se o outro centro não tiver dinheiro para comprar incenso? E aí a pessoa fala, eu não vou naquele porque lá não tem incenso, aqui tem. Isso não vai mudar nada. Pode ser que naquele lá o tratamento seja muito melhor. Entenderam? Porque depende de quem está lá no plano espiritual atendendo lá. E não do incenso, disso ou daquilo. Então, se não precisa, não precisa. Né? Não precisa. E a água fluidificada? Ah, aí é legal, hein? E a água fluidificada? Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, a água... Gente, vamos entender um pouquinho a água, então. Vamos entender a água. O H2O nosso aqui. O nosso planeta devia chamar planeta água, que nem na música, e não planeta terra, porque tem mais água do que terra aqui. Né? Nosso corpo, como é feito da terra, do planeta, também tem a mesma proporção de água. Então, 70% do nosso corpo é água. 70% do planeta é água. Né? Então, a água é um elemento fundamental para nós. Sem água não tem nós, não tem toda a parte física que nós estamos acostumados. Né? Então, olha que interessante. A água, em face de sua constituição molecular, é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. A bioenergia que lhe é ministrada. E olha que interessante, que até os medicamentos, até os comprimidos a gente toma com água, né? Dificilmente você engole o comprimido do seco lá e deixa. Toma com água. A água é o veículo para nós, né? Então, só que a água conduz também a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos comparáveis com o fluido de que se faz portadora. Então, quando a água é fluidificada, ela é fluidificada com aquele fluido que você precisa.
E olha que interessante como é que é. Quando a água é fluidificada e tem aquele monte de copinho, quando você pega o seu copinho está fluidificado para você. Eles sabem qual é o copinho que você vai pegar. E se você pegar naquele monte de copinho, cada um vai ter um tipo de fluido. Aquele necessário para você. Agora, se você falar assim, e quando eu levo a garrafinha para casa e dou para todo mundo lá em casa? Então, ali vão os fluidos para todos da casa. Só que você só absorve aquele que você precisa, que você está faltando. Os outros não. Entendeu como é que é? Então, quando você pega o seu copinho, é para você. Quando você leva para todo mundo, tem a necessidade de todos ali. Mas você só vai absorver aquilo que você precisa. Não vai ficar com excesso. Falar, mas eu não preciso daquele. Você não vai absorver aquele. Você só vai absorver a sua necessidade. Olha que interessante. Então, conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos comparáveis com o fluido de que se faz portadora. A síntese do Espírito Emmanuel nos fala claro. Se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físico-psíquicas, física e emocional, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. E espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com os raios de amor em forma de bênção. Olha que interessante. Então você faz a prece em casa, ou no evangelho do lar, ou só a prece, põe lá a garrafinha de água e peça, você não precisa trazer aqui. Eu não estou querendo que vocês não venham mais aqui, mas eu estou falando para vocês, porque não é assim que a gente tem que vir aqui. Você não tem que vir aqui para vir buscar água, você não tem que vir aqui para tomar o passe. Está percebendo? Dá para fazer isso em casa. Você tem que vir aqui para aprender, para trabalhar, quando você estiver precisando de alguma coisa, de uma orientação, de uma conversa. A fluidificação deve ser específica ou geral? Então já respondemos essa pergunta. Pode ser uma coisa e outra. Né? Então, eles sabem quando é para uso geral e não individual. E põe ali tudo que a gente precisa. E você não vai ter problema de ficar com excesso de nada, porque você só vai absorver o que você precisa. O Espírito Aulos ainda nos ensina, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual, no perispírito, a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Como? Modificando o seu comportamento. Então a gente tem que fazer um exame de consciência. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo de uma maneira adequada com todo mundo? Será que eu sou preconceituoso ainda? Será que eu trato mal as outras pessoas? Tem gente que trata mal, né? Os empregados em casa. Você não vai melhorar mesmo se continuar assim. A água, portanto, deve ser potável e cristalina. Os espíritos não recomendam nada no sentido de ser fria, quente, gelada, morna, já que a temperatura não importa. Né? A água tem que ser água, limpa, potável, só. E no caso das crianças? Como passistas
e como pacientes. Então, tem criança passista. Criança deve ficar administrando passe? Não. Criança ainda está numa fase ainda de formação e tal. Ela não deve, até pode, mas não é o mais aconselhável. Tem criança que tem já uma tendência, mas não é. Você não vai ver criança dando passe. Não é. Não é para isso que ela vem para receber passe. Receber passe, sim. É até bom criança, porque criança, adulto, quando vem receber passe, fica. Né? Primeiro a sala tem que estar... Fala assim, por que a sala de passe está sempre na penumbra, uma luzinha fraca? Que é para você não dispersar a atenção. Senão você fica olhando para todo mundo, para aquele quadrinho, aquele negócio, acabou o passe e você não se compenetrou naquilo que você veio fazer. Né? E aí nós vamos ver o passista também. Você põe uma média, um passista com o decote aqui, fica ali, o cara fica olhando para o decote dela, não vai receber nada. Entenderam? Tem que ter bom senso só, não é? São inocentes nessa parte. Então, de um lado é bom, porque eles não ficam, o adulto fica. Será que eu estou sentindo aquela coisinha aqui, um tremedor, um calor aqui? Fica procurando coisa que não tem nada a ver. Às vezes você não vai sentir coisa nenhuma. E daí? Você não é obrigado a sentir nada na hora do passe. Tem gente que fica, aqui esquentou, não esquentou, tremeu aqui, arrepiou. Isso aí não tem nada a ver. Então, a criança, ela deve realmente ser evangelizada. É isso que deve fazer com criança. Evangelizar e ensinando como as coisas são. Olha, você é um espírito recém-chegado, tal. Muitos, inclusive, ainda têm mediunidade, vê outros espíritos e tudo mais. Então, a criança tem que ser bem orientada, evangelizada. É isso que tem que fazer com a criança. Né? E os adolescentes? O adolescente também, de forma geral, não deve ter as suas potencialidades expostas, porque o adolescente está numa fase de muita transição. Ele não vai ter equilíbrio adequado para vir trabalhar, dar passe. Não é o adequado. Tem aqueles que são, tudo bem, mas não é a maioria. Então, a equipe do centro espírita, os orientadores, os dirigentes, têm que estar atentos para esse tipo de coisa. A criança, quando necessitada, deve receber o passe. Ela tem uma predisposição natural para assimilação de fluidos. Além do que se entrega ao passe com o coração, pois ainda não criaram barreiras mentais. Não fica lá procurando o arrepio, o calorzinho, não fica perdendo tempo, né, mentalizando ali aquela situação.